Olá, pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. E onde você tá, Valerinha? No Delísola Cast. O podcast em que a gente fala de temas aleatórios, todos baseados em evidência e também baseados na nossa experiência pessoal. E o tema de hoje vai ser o quê, Valerinha? Ciúme. Ciúme. Agora, antes da gente falar do nosso tema, o que a gente tem que fazer, Valerinha? Falar dos nossos patrocinadores, não é Nossos mesmo? patrocinadores, Philip Mid, o Hidromel, que aliás eu conheci lá no podcast Flow, patrocinam o Flow e também patrocinam o nosso podcast. A gente tá chique demais, Tá hein? chique demais, hein? Nossa. Não, e o que eu mais gosto é que é uma bebida que eu gostei. Ou seja, eu tô oferecendo pra quem tá em casa aí, possibilidade de conhecer uma bebida diferente, um presentão. Inclusive, muita gente não sabe, hidromel é um vinho feito a partir do mel. Tipo vinho, claro, fermentação, feito a partir do mel e tem vários sabores. Esse Tem pra aqui todos os gostos. é o Oak Age. Ele é mais seco. Ele é pra quem não tem paladar infantil. Já tô falando aqui. Eu tenho paladar infantil, eu prefiro de frutas vermelhas. É isso aí, fica a dica. E ó, pessoal, quem comprar aqui com o nosso cupom de desconto, tem 10% de desconto, não é isso? 10% de desconto. Delcast. Isso aí. Então, aproveite a garanta oportunidade. lá sua unidade. Não só pra você conhecer, mas também pra dar de presente. Porque é um excelente presente. Isso aí. Bom, então nós vamos falar sobre ciúmes hoje, né, Albertinho? Pois é, minha gente, o ciúme. Esse sentimento que pode parecer fofo, dando a entender que é uma forma de cuidado, mas a depender do andar da carruagem pode levar a consequências desastrosas, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Você é ciumento? É ciumenta? Já sofreu com ciúme em relacionamento? Já teve alguém Convive com alguém ciumento, que é né? meio perseguidor, que onde você ia tava atrás, enfim. Conta sua história nos comentários. É, pois é. E, bom, vamos começar falando de nós dois? Vamos Que falar você da acha? gente. É ruim falar, né, dessa autorreferência, mas vamos lá. A gente tem 17 anos juntos, né, pessoal? Esse ano... 17 anos com uma mulher gata dessa, meu Deus do céu. Pois é, em novembro faremos 18 anos. E, né, muita estrada. Eu posso dizer que nós dois não somos um casal ciumento, né? Nós somos bem de boas. Somos Tranquilo. bem A tranquilos. gente nunca proibiu o outro de... De fazer alguma coisa, fazer né? alguma coisa, Enfim. fazer... Então, a gente é bem tranquilo. E não é demagogia não, tá, gente? Eu diria assim, que eu tenho lá meus 5% de ciúmes e o Albertinho tem 0%. Não, tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho Ele tem mais, tem um pouquinho mais. 0%. Ele é 0 ciúmes, né? Mas a gente, né, falando aqui da gente, mas a gente quer falar, de fato, do ciúme como um todo, né, de todas as suas vertentes. E principalmente enfim. quando ele causa disfuncionalidade nas relações, a gente vai falar um pouquinho de o que é ciúme patológico, como lidar com isso, como que ele pode surgir. Você já teve alguma namorada ciumentona? Não, nunca tive, não. Eu acho que não, que do que você me conta dos seus antigos Eu relacionamentos. achei outros defeitos. Não tinha virado ex, né? Mas em relação Ciumenta, a não, né? eu nunca vivi essa sensação de ter alguém te vigiando. Eu não consigo viver desse jeito, não, sabe? Com alguém te vigiando o tempo todo. Não, uma coisa simples, vamos lá. Frequentemente eu vou pra São Paulo pra dar curso. Imagina se eu fosse ciumenta. Se eu fosse mulher ciumenta, eu não ia aguentar, não. Não. Pô, eu tô lá trabalhando, já preocupado com as questões de trabalho, aí tem uma pessoa ciumenta demais, fica ligando, onde você tá, o que você tá fazendo? Não, eu já vi gente fazendo vídeo chamada pro amigo pra ver se tava com o A namorado, localização. pra saber e tudo. aonde que tá. Me prova então que você tá com fulano Mostra de aí tal. com quem que você tá. Deixa eu conversar com ele no telefone. Peraí, cara, que doideira. Eu já presenciei isso também, bizarro, né? Pelo amor de Deus, né? Não, e não é só São Paulo, você viaja o mundo inteiro, né? E eu lembro quando você foi pro Bahrein, a gente tava no início do namoro. Você foi em 2007. 2007. A gente começou a namorar no final de 2006. E naquela época não tinha smartphone. Não tinha. Era o maior rolo pra gente poder A conversar. gente ficava dias sem se falar, né? E quando você conseguia comunicar comigo, era ligação internacional, ou então quando encontrava alguma lan house para conversar por Skype, era um rolo, né? Então, imagina se eu E o fosse ciumenta Skype naquela era época. pago também, né? Ele tinha que pagar crédito que era caro. No Não era Oriente igual Médio, hoje que você você lá. liga o tempo todo, não. Sim, sim. Então, né, ainda bem que eu sou uma pessoa de boas. Você também. Ei, mas você teve algum relacionamento aí que... Você sabe que sim, Pô, né? tem que fazer aqui a pergunta retórica pra poder render o bloco. Pois é, eu já tive um namorado louco, obsessivo, ciumento e eu não recomendo, tá? Não é à toa que virou ex, não é mesmo?
Bom, e quando a gente resolveu falar sobre esse tema, né, que foi hoje de manhã, né, pois é, porque a maior parte dos temas a gente decide meio em cima da hora, tá, gente? Geralmente, assim, um dia antes ou 2 de Meia antecedência, hora meia antes. hora antes. Esse foi super em cima da hora. Mas, enfim, quando decidimos que esse seria o tema de hoje, aí fui dar uma pesquisada e eu encontrei um artigo muito interessante, que eu até te mandei, que foi publicado pela Universidade de Santiago, né, no Chile, pelo Laboratório de Evolución y Relaciones Interpersonales. Gostou do espanhol? La garantia Né? sou eu. Pois é. Esse artigo foi publicado no ano passado, né, 2023, e o título do artigo é What's Love Go to Do with Jealousy? Que é o que o amor tem a ver com ciúme, né? E aí, nesse artigo, pessoal, os pesquisadores começaram dizendo que o amor romântico e os ciúmes, eles parecem antagônicos, mas a expressão de ambas as emoções, elas têm uma função evolutiva semelhante na direção de manter um relacionamento, né? Eu achei isso bem interessante. Não é que assim, eles estão mostrando o lado positivo do ciúme, não é isso. Mostrando em termos evolutivos como que se dá, né? O ciúme e o amor ali, caminhando lado a lado, mas cada um ali com a sua roupagem, né? Digamos assim. Aí eles vão dizer que a seleção natural, ela projetou adaptações para resolver os problemas relacionados à reprodução. Então, o amor e o ciúme romântico são emoções, né, que são destinadas para manter a cooperação por um período de tempo. E essa cooperação, ela envolve 3 aspectos, né, que são os desafios adaptativos para promover o vínculo entre os parceiros, a proteção da prole e o vínculo entre os demais membros daquele núcleo familiar. Bom, e aí o ciúme, por outro lado, ele surge como uma reação às ameaças que podem colocar em risco esse vínculo, né? Que tá ali protegendo o relacionamento. Aí o amor e o ciúme, segundo a pesquisa, vão ter a função comum de proteger esse vínculo romântico. E enquanto o amor promove a cooperação, o cuidado mútuo, o ciúme age como um mecanismo de proteção, alertando para possíveis ameaças ao relacionamento, como infidelidade, por exemplo. Aí essas emoções, elas funcionam juntas para manter a exclusividade sexual e emocional do vínculo, promovendo assim o sucesso reprodutivo. Isso é o que diz o artigo, tá? Você pode discordar, mas enfim, é o que diz o artigo. Aí eles fazem uma distinção entre os tipos de apego para falar do ciúme, que é o apego ansioso e o apego seguro. E aí os pesquisadores trouxeram uma tabela mostrando os resultados da pesquisa, que pessoas solteiras têm mais apego ansioso do que pessoas não solteiras. E os não solteiros, em sua maioria, têm um apego seguro, né? Então, talvez isso se dê ao fato de que, numa relação estável, a pessoa sinta mais confiança no parceiro, talvez, né? Então, E pra ter ficado estável também, né? para ter ficado estável, justamente, porque se fosse disfuncional lá no início, também não teria chegado nessa estabilidade. Mas é comum a gente ver, né, relacionamentos em que as pessoas, no início da relação, tinham muito ciúme, tinham aquela brigaiada e tudo, mas depois isso vai se estabilizando e quando o relacionamento chega nesse porto seguro, aí o ciúme já passa a ter uma outra roupagem, que é esse apego seguro, né? E é isso que o artigo mostra pra gente. Eu achei bem interessante. E é interessante também que ele vai mostrar que existe uma correlação positiva entre o ciúme e o amor nos solteiros, mas não necessariamente nos que não estão solteiros. É verdade. E quem tá solteiro faz sentido, né? Porque se você ainda tá solteiro, talvez não veja ainda aquela como uma relação duradoura. A ideia do rival, que é interessante que o ciúme, inclusive academicamente, quando vai falar de ciúme, sempre tem a ideia de ou um rival ou possibilidade de um rival. Pra poder roubar a relação e até mesmo outras questões, né? Uhum. E como você tá solteiro, você vai ter uma tendência de ter uma correlação positiva, ou seja, a pessoa que ama ser mais ciumenta do que a pessoa que tá casada, por exemplo, enfim. Sim. A pessoa que tá casada, ela vai ter menos ciúme. Uhum. Isso é o que mostra o artigo, né? Nessa noção geral, achei interessante mostrar esse viés. Mas, agora, Albertinho, e nas relações não monogâmicas, hein? Ó, Como que será que fica a questão do ciúme? Porque, assim, eu acho que a gente teria que convidar pessoas adeptas às relações não monogâmicas para falar a respeito, porque nós não temos lugar de fala, né? Porque aqui não tem relacionamento aberto, não. Aqui
aqui é lacrado, fechado, embalado, e eu não teria a menor condição Olha, de ter uma relação aberta. Assim, respeito demais quem tem esse tipo de relação. Gostaria, inclusive, de entender como que fica a questão do ciúme. será que existe E ciúme? se... Pois é, eu gostaria de entender. Então, Não sei. se você aí, que tá do outro lado, tem esse tipo de relação não monogâmica, né? Conta pra gente se existe ciúme, se não existe, e como que é, né, essa sua relação não monogâmica, porque aqui a gente não tem lugar de fala, não é? E, inclusive, tem algumas distinções importantes a gente fazer entre ciúme e inveja. Sim. Porque as duas questões envolvem emoções muito parecidas, né? As duas podem ter raiva, as duas podem querer controlar aquilo que é incontrolável. E eu vejo isso muito quando a gente fala de ciúme, né? Não só na esfera amorosa, mas também na amizade. Aí, na amizade, a gente vê que costuma rolar o ciúme também, né? E eu, particularmente, tenho pouquíssima tolerância ao ciumento. Então, assim, amizades ciumentas não costumam funcionar pra mim. Mas ali na adolescência, na fase adulta, meus 20 e poucos anos, eu ainda tinha algumas amigas que se incomodavam quando eu saía com pessoas diferentes, né? E isso até me fez, desculpa, afastar de algumas delas. E aí, agora que eu sou uma jovem senhora, né? Jovem senhora. Nem se fala. A amizade que te cobra, que faz ceninha de ciúme, assim, pra mim não dá. E aí, quando a gente fala de amizade, eu vejo que é uma linha muito tênue entre esse ciúme e inveja. Eu te cortei rapidinho, mas só para que eu queria falar dessa questão da amizade, porque na amizade a gente vê muito isso, essa linha tênue entre o ciúme e a inveja, né? Eu vejo, assim, de uma forma bem, bem simplória, que o ciúme é a vontade de ter alguém. E a inveja é a vontade de ser alguém. Claro que existem outros meandros, outras distinções sobre isso, mas né, essa questão da posse do ciúme e para inveja a gente vê essa distinção muito grande. Bom, uma vez uma amiga minha demonstrou uma insatisfação por eu ter viajado para Paris com uns amigos. Aí eu fiquei, ela tá com ciúmes das minhas amizades, né? Será? Ou ela tá com inveja de eu ter viajado, né? Vai saber. Então, assim, dessa forma, eu não tenho paciência nenhuma pra pessoa ciumenta, nem invejosa, apesar de que a inveja eu até costumo ser um pouco mais tolerante, porque muitas vezes a pessoa tá jogando uma frustração dela pra fora. Ou seja, nem é por você, não é pela sua amizade, é por ela. É por alguma frustração dela. E aí, de repente, essa pessoa até precisa de um acolhimento, né? Não sei, enfim, quem estiver disposto. Eu não estou muito disposta, não, mas acolher o invejoso, não, mas enfim. Agora, no ciúme, o outro quer te prender. E ele quer te trancar numa gaiola para você cantar só para ele. E eu sou uma pessoa que detesta ser presa, né? Então, sejam quaisquer amarras, sejam de pessoas ou da vida. E inveja é tema para outro vídeo, né, Albertinho? Mas seria bom você trazer essa distinção pra gente, assim. Eu vejo ela muito nesse aspecto da amizade, e você? Eu vejo que a questão do ciúme é muito comum ter o medo da perda por um rival, que existe ou não existe, certo? Então, essa posse surge para não ter esse rival. Ou seja, você quer ser dono daquela pessoa para não ter um rival. E é engraçado que com adolescente, tem uma coisa que eu lembro da minha infância que tinha, e na minha adolescência, que era, entre meninas, o ranking das amigas. Uhum. Ah, mas ela é a minha melhor amiga. Tipo, parece que tem um espaço para as meninas de qual que seria a melhor amiga, e se você saísse com uma amiga que não era que a melhor amiga, ou a amiga não ficasse sabendo, ela tinha muito ciúme em relação a isso. Sim, sim. É Agora, um posto, né? Ali é a melhor amiga. Ela tem que saber de tudo da sua vida. pois é muito esquisito isso. Uhum. Agora, quando a gente vai falar na psicologia, a gente vai falar mais de chamado ciúme patológico. Uhum. Que é esse ciúme que até algumas pessoas vão chamar de síndrome de Otelo. Na verdade, não é uma síndrome, porque não existe no manual DSM, né, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, você não vai ter tipificado, ciumento patológico. Uhum. Mas ele vai ser um conjunto de comportamentos que vão estar associados com vários transtornos diferentes. Mas antes de eu falar desses transtornos, por que Otelo, né, Valerinha? Por que síndrome de Otelo? Você diz da obra de Shakespeare? Isso. Ah, sim. Bom, você fala da síndrome, eu posso falar da história, né? Conta a Da história do Otelo. Do Otelo. A história do Otelo do Mouro de Veneza, Vai né? ter do spoiler de livros. Livro de séculos atrás. 1603,
3, né? História escrita há 400 anos atrás. Spoiler, olha Não só, é gente. spoiler. Spoiler só vale pra série que tá passando agora na Netflix. E Exatamente. se já passou mais de 2 temporadas, nem é spoiler mais não. Não, Cara, é sim, para com isso. Não. Se for, tá na segunda temporada, vai contar coisa da primeira temporada? Não, nada disso. Tá, mas Eu sou vamos lá. contra spoiler. Spoiler não existe, mas livro de 400 anos atrás Existe não é spoiler não. de Lost? Existe, uai. A pessoa nunca viu. Então eu não posso publicamente aqui falar que não Lost sou... é de que ano? Não sei, eu acho que é 2000 e alguma coisa. Não, 2000 já tá um pouco antigo. É. Já era. Já, é. Posso falar um que todo mundo morreu no final. pouco. Pode. Nossa. Então, você beleza. ferrou com a galera Não, agora enfim, que não então, mas, assistiu. então, é tipo o spoiler do Lost, né? É. O do Otelo. Bom, deixa eu contar a história do Então, Otelo, conta aí. então, pra você entrar na questão da síndrome, né? Eu li esse livro há muitos anos, mas eu lembro bem da história. Que ela é o seguinte: o Otelo, ele era um general do Reino de Veneza, né? E ele gozava de muito prestígio ali. E ele era casado com a Desdémona. O relacionamento deles começa ali de uma forma muito turbulenta no início e tal, mas eu vou pular essa parte da história, porque, né, o que tem a ver com a síndrome aqui que o Albertinho vai falar, a questão dos ciúmes, tem a ver com o durante o relacionamento deles, né? Aí, lá no exército, o Otelo, ele promoveu um rapaz chamado Cássio, que era um jovem soldado, né? Ele promoveu ele ao posto de tenente. Aí o coleguinha dele, que era o Iago, fica pé da vida, porque ele queria ter sido promovido no lugar do Cássio. E aí o Iago fica bem bravo com isso, sabe? Com essa situação. E ele pensa em vingar dos dois ao mesmo tempo. Ele quer se vingar de Cássio e de Otelo. Aí ele ardilosamente cria um plano para acabar com os dois. Aí ele começa a semear discórdia, sabe? Entre o Cássio e o Otelo, falando pro Otelo que o Cássio não era digno do cargo, né? Aquela coisa toda. Aí numa noite ele vai lá, ele embriaga o Cássio, pro Cássio dar vexame e tudo. Aí ele fica lá falando com o Otelo: ó, tá vendo, Otelo? Eu te falei que o Cássio não era uma boa pessoa para você indicar o cargo e tudo mais. Aí Iaguito, né, por sua vez, fica lá falando na cabeça do Otelo. O Otelo, besta demais, destitui o Cássio do cargo. E o que acontece? O Iago fica falando depois na cabeça da Desdémona, que é a esposa do Otelo, assim, ó, você não acha que o seu marido pegou pesado, não, de ter destituído o Cássio ali? Enfim, ele fica jogando dos dois lados, sabe? Esse Iago é um grande personagem ali, vilão, né? Só que ele é um vilão ardiloso, ele não é aquele vilão que chega Ele é de bastidor, né? ele é de bastidores. Aí ele fica semeando essa discórdia e tudo. A Desdémona começa a fazer o papel de advogada do Cássio e fala, né, falando assim: poxa, Otelo, você não devia ter demitido ele, né, ter rebaixado ele de cargo e tudo mais, enfim. Aí o Otelo já começa a ficar com a pulga atrás da orelha: por que que a minha mulher tá defendendo esse cara e tudo, não sei o quê. Aí o Cássio começa a fazer fuxico também, insinuando sempre que Desdémona e Cássio estão tendo um caso. E fica jogando essas ideias erradas na cabeça do Otelo. Aí ele cria um plano muito ardiloso, que é assim, digno de Shakespeare, né? E que ele fala, combina com a mulher dele, que é a Estela, não, Emília. Vira para Emília, que era, acho que uma criada, né, da Desdémona, se eu me lembro bem, fala: olha, pega aquele lenço que ela tem, furta ele que eu vou precisar. A Emília vai lá e furta o lenço. O Iago pega esse lenço, leva para a casa do Cássio e coloca lá nas coisas dele. E aí ele arma toda a casinha de caboclo, né? Porque o Otelo vai ver que ele estava com o lenço da mulher dele, enfim. Otelo fica cego de ciúmes, né? Fica completamente pirado, surtado. Vai lá e mata Desdémona. Olha que coisa. Desdémona, coitada, que era uma inocente, né? E aí, quando Emília fica sabendo disso, que foi todo um plano do seu marido, ela conta pro Otelo e fala: olha, quem fez tudo isso, quem montou todo esse circo, foi o Iago, meu marido. Iago fica puto pela mulher ter sido X9, mata a Emília. É tragédia, né, gente? Tragédia shakespeariana, todo mundo morre. Enfim. Então, o Iago mata a Emília e Otelo, que ficou com aquela amargura toda por ter matado a sua amada, que era inocente ali e tudo. Aí ele se mata. O Iago é pego pelas autoridades e o Cássio assume o posto de general, que era o posto do Otelo. Então, não tem um final feliz para ninguém, exceto para Cássio, né? Cássio se deu bem. E na síndrome do Otelo,
do ciúme patológico, você tem algo muito parecido, que a pessoa tem um ciúme obsessivo, extremo, frequentemente violento, mas não tem prova material, geralmente, de nada É um daquilo. rival imaginário, É né? um rival imaginário. Agora, por que a gente fala que não é um transtorno de verdade? É porque são sintomas. Ou seja, a pessoa pode estar com esses sintomas por vários motivos diferentes. E tem um tipo de transtorno que a gente chama de transtorno delirante. Transtorno delirante é uma condição psiquiátrica em que a pessoa tem delírios que são persistentes e não bizarros. O que é isso? É um delírio que é plausível. Ou seja, você tem um ciúme obsessivo, que aí tem um tipo de transtorno delirante, que é o tipo de ciúme, apesar de ser uma invenção, ou seja, é uma criação da cabeça dela que é persistente, é plausível. Ou seja, não é um delírio que envolve tô ouvindo vozes, ou delírio que envolve tem uma antena na minha cabeça. Uhum. Então tem esse tipo, vai surgir nesses transtornos delirantes. Tem também um tipo de transtorno muito conhecido que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa começa a ter obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos intrusivos que ela não consegue controlar. Obcecado por aquela pessoa? Não, ela fica com pensamento intrusivo não só sobre a pessoa, mas ela tem um pensamento persistente envolvendo algo da pessoa. Então, por exemplo, Uhum. tenho TOC, eu já sou diagnosticado com TOC, que inclusive a pessoa é um transtorno neurológico. Então, suponho que eu tenho TOC e, além disso, esse meu TOC envolve uma obsessão, que é esses pensamentos ou imagens que são intrusivas de que você está me traindo. Uhum. Agora, Pode ser, então, uma obsessão com uma situação imaginária. sim, a pessoa tem. Só que o legal do TOC, tem um negócio mega interessante, é que muitas vezes a pessoa sabe que é uma obsessão. Ah, é? Então, por exemplo, no transtorno delirante, a pessoa é meio que enganada pelo cérebro dela. Porque ela acha que o delírio é real, né? Ela acha que é real. Uhum. O TOC não. O TOC, frequentemente, o cara sabe que a porta tá fechada e que não tem que verificar. Só que isso que é interessante da obsessão. Essa obsessão toma a mente dele de forma que gera uma ansiedade que só vai ser tranquilizada verificando. Então, aquele mesmo. As pessoas até brincam, tem o toque da porta fechada. Não é bem toque de verdade. Toque é um problema neurológico. Mania, né? É uma mania. Mania todo mundo tem. Sim. O toque é extremamente disfuncional. Eu tenho a mania de, quando o micro-ondas tá apitando, chega no finalzinho ali, antes dele dar o último apito, eu tenho que correr lá Eu e faço isso apertar, também. porque senão algo Por isso de que muito ruim vai acontecer frequentemente, comigo. o nosso micro-ondas está no número 2, número 1, nos segundos. É, justamente. Mas o ponto é que no toque, frequentemente a pessoa sabe que aquilo é obsessão. Uhum. Mas aí no relacionamento, ela foca isso no ciúme, né? Você tá falando aí que eu lembrei no filme, aquele Atração Fatal, do Michael Douglas e da Glenn Close. Esse filme lá da década de 80, né? Um filme antigo. Ele é um advogado, um cara casado, né? Muito bem sucedido e tal. Aí ele tem uma pulada de cerca com a personagem da Glenn Close. Um casinho. Só que mal sabia ele que isso ia se tornar um pesadelo. Porque ela se mostra uma louca obsessiva, ciumenta, que vai fazer de tudo pra arruinar a vida dele. Eu não vejo muitos elementos ali como é que fala? Porque é transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu vejo não tanto essa compulsão, mas a obsessão dela ir atrás dele, querer arruinar. Mas enfim. isso é compulsão, porque o que acontece? Quando a gente fala do toque, Ah, você tem a obsessão, que é o pensamento intrusivo, mas ele também vai se transformar em compulsão. Ah, A tá. compulsão é um comportamento que a pessoa tem que ela não consegue controlar. Entendi. Por isso que a gente fala, por exemplo, compulsão alimentar. A pessoa tem um comportamento incontrolável. Então essa personagem dela, eu acho que se enquadra, assim, Aí nesse a pessoa, seu exemplo. agora, frequentemente, isso é interessante do toque. Se você pergunta pra ela, não, eu sei que não tem ninguém. Eu sei que não é ninguém. Mas eu não consigo deixar de verificar todos os passos dele. Eu não consigo deixar de ficar perseguindo. Então, como o toque é caracterizado frequentemente por obsessões e compulsões, ou seja, a obsessão é o pensamento que não sai da cabeça, que está incomodando. E a compulsão, que frequentemente vai ser o comportamento disfuncional associado a isso. Então, é comum algumas pessoas que têm toque fazerem isso. E pode acontecer também do ciúme progredir, né, assim, entre aspas,
chegando nisso, vamos supor, né, que o cara fiscaliza cada passo da namorada. Ele tem uns ciúmes doentio com ela e toda aquela coisa toda. Aí ele começa a fiscalizar quem são as amigas dela, aí começa a colocar rastreador no celular e o negócio vai progredindo, né? E vai ficando cada vez mais obsessivo. Mas o tanto que vai progredir tem a ver com o transtorno. Por exemplo, eu já falei do toque, já falei do transtorno delirante. Tem, por exemplo, uns casos extremamente complicados, que é o transtorno da personalidade borderline. O borderline, porque é tudo síndrome de Otelo. Mas o que tem diferença do borderline? O borderline é caracterizado por uma instabilidade emocional, frequentemente nas relações interpessoais. Quando a gente vê esses casos de pessoa que teve um ciúme louco, matou o outro e suicidou, geralmente é borderline. Não é toque. Certo. Observa que, quando a gente vê no filme, igual você comentou da Glenn Close, o comportamento dela, ele mostra que tem a tal a síndrome de Otelo. Tem um ciúme aí. Sim. Só que a gente não consegue, a partir do filme, eu não vi o filme, mas a gente não consegue... Você não viu Atração Fatal? Ah, não vi não. Meu Deus. Convido o Michael Douglas, que é um filmaço, é Um Dia de Fúria. Já viu esse filme? Que ele chega... Já, e a cena pra mim Sim, marcou sim. muito. Ele chega numa lanchonete e teve um dia terrível. Aí ele chega numa lanchonete e fala, me dá uma Coca Diet, uma Filmaço. Pepsi Diet. O cara falou assim, não tem Diet, só tem normal. Eu Ah! quero Diet. Como assim? Eu quero uma Pepsi Diet. Não tem. Aí ele começa a matar todo mundo na Eu lembro. lanchonete, no Dia de Fúria. Mas então perceba aqui, Ele tinha outros transtornos. porque quando a gente pensa na síndrome de Otelo, eu só tô falando do comportamento que eu tô observando. Mas eu não tô falando da questão psiquiátrica que tá associada. Porque a pessoa pode ter, por exemplo, um ciúme mega obsessivo e ser toque, ou pode ser borderline. Agora, o borderline, a grande distinção que existe aí no borderline é a questão de ter uma instabilidade emocional forte demais. Certo? E outra coisa interessante é alguns critérios para saber se você é só ciumentinho ou se você é o Otelo. Tem alguns critérios para isso. Por exemplo, o primeiro é a plausibilidade do ciúme. Se é baseado na realidade ou não. Então, por exemplo, uma coisa é você ter ciúme de algo que seria plausível. Outra é você perceber que, enfim, é um ciúme que não tem Fundamento algum. fundamento nenhum. Outro é a questão de intensidade. Uma coisa é você ficar chateado ou chateada do namorado ou namorado não ter saído com você e ter saído com os amigos. Outra é você tornar a vida dessa pessoa um inferno por conta disso. Da crise de ciúmes Cara, e tinha um tudo. amigo meu, aliás, não vou falar o nome não, que foi a primeira vez que eu vi quanto que ciúme era uma coisa obsessiva louca. Você já sabe quem é, a favor não falar o nome, porque você sabe quem é. Eu Você não tô sabendo. você vai saber, não fala o nome, Ah, tá tá. bom? Senão eu vou ter que cortar o vídeo. Eu não quero cortar o vídeo, não. O que acontece? O meu colega, a namorada dele me odiava. E ela me odiava por quê? Porque ele era besta, né? Porque ele chegava pra mim assim, Alberto, fulano tá me tratando mal. Ah, sei quem é. Aí eu falava assim, pô, ela tá te tratando mal, cara. Não devia estar com ela. Termina com ela, ela te trata mal. Aí ele chegava pra ela e falava assim, o Alberto bem que me disse que você só me trata mal e só me... Enfim, eu falei, cara, ela me odiava já, né? Eu já não Sim. gostava do comportamento dela. Aí o que ela fazia? Quando ela desconfiava, queria sair com a gente... Ô, gente, eu era nerd, o sair com a gente era saída nerd, certo? Quando ela desconfiava, não é nem que ia sair não, desconfiava que ele ia sair com a gente, ele tinha um telefone fixo no quarto. Ela ligava nesse telefone fixo, de meia em meia hora, Nossa. das 8 da noite, às Pra 2 ver da manhã. se ele já tinha chegado. Não é que não ter, pra ter certeza que ele não saiu. Pra garantir, que ele falou que não ia sair. Ah, tá. Pra eu ter certeza que você não saiu, ela ficava ligando no telefone da casa dele, porque antigamente o telefone fixo era público. Só que ele tinha uma coisa que eu nunca tive na vida, que é o telefone fixo seu no quarto. Sabe, eu nunca tive. Eu também não. Telefone fixo. Tinha o telefone da minha casa. Ele tinha o telefone dele no quarto, tipo uma linha VIP, sabe? Tipo o telefone Será que ele vermelho. fez essa linha só pra ela? Não. Eu não acho que não, porque ele era adolescente, sabe? Capaz, hein? Eu acho que a casa dele tinha mais de uma linha, enfim. E aí,
como ela sabia que era um telefone que só tocava no quarto dele, ela não se importava de ficar ligando em horários impróprios. Cara, Uhum. ela ficava ligando de meia hora. Se Até fosse dar na duas época do smartphone, ela com certeza ia colocar localizador, essa Ia. coisa toda. Não, e naquela época, eu era adolescente, eu falei, assim, cara, Tá muito não errado isso faz aí. sentido. É. Eu não tinha formação em psicologia, Uhum. mas eu sabia que, cara, esse negócio é o negócio mais errado que eu já vi na vida. Sim, Não faz sentido isso. mas ela virou ex. Graças a Deus, graças a Deus. É. Outra questão que a gente pode falar, então, envolvendo além da intensidade, é um termo que eu já falei aqui várias vezes, que é disfuncionalidade. O quanto que isso impacta a relação negativamente. Inclusive, tem um negócio interessante aqui, que é uma história que você adora, Hum. que é o do pinguim. Ah, sim. Porque o pinguim, ele costuma ser monogâmico. Uhum. Inclusive, não é bem aquela história de que ele fica com a parceira a vida toda, não. Porque, na verdade, eles têm temporadas de acasalamento. Uhum. E é comum ele ficar com a mesma parceira várias temporadas de acasalamento e ficar com ela a vida toda. É comum. Uhum. Só que é interessante que tem até vídeo na internet de pinguim querendo matar outro pinguim. Ah, eu já vi, do talarico. O pinguim. Você lembra que eu te mostrei aquele vídeo do talarico? Lembro demais. Conta o pessoal como que é o vídeo. Ah, eu não lembro, tem bastante tempo que eu vi. Mas o vídeo, eu não sei como que foi feito ali o corte, a montagem, enfim. Mas que o pinguim macho pega a fêmea dele traindo com o outro, e ele vai lá e senta a porrada no outro pinguim, e é uma cena sanguinária, sabe? Inclusive, Nossos pinguins se batem muito, dão né, cada bicada. nessa época, eu até cheguei a pesquisar pra saber se era comum o pinguim matar o outro talarico. Não é comum, não. Aham. Mas é comum ele Eu não lembro agredir pra expulsar. Quem que vence a luta? É o talarico ou o esposo? Eu não lembro se você já viu esse vídeo. Coloca aí nos Não, comentários. tem muitos aí, anos. pra Eu que te saber mostrei ele. É. quem que vence. Mas aí tem essa questão que eu acho importante do pinguim. É que ele não necessariamente vai matar, mas vai Uhum. querer expulsar. E aí tem a mesma relação com aquela explicação biológica que se deu no início É, do artigo, né? do artigo. É você querer preservar o seu gene egoísta, né? Que a gente comenta do Richard Dawkins, sim, o gene sim. egoísta. Sim, sim. Bom, o ciúme, eu vejo que ele é negativo, né? Eu não vejo lado positivo no ciúme. A gente consegue identificar os elementos de caráter evolutivo, mas eu não vejo como forma positiva, A sabe? gente não pode usar falácia naturalista, né? É. Tipo, porque se a gente for pegar, tem Sim, várias... é pra proteger a prole, o cara tem que ser ciúme. Eu tô falando o cara aqui porque, né, o homem das cavernas era ele que ia defender a sua prole ali e tal, e por conta disso, né, Não, em termos a estrutura... comportamentais, Uhum. tem aquela frase de latim que a mãe é certa, La mater sempre est. A mãe é sempre certa. que a mãe é sempre certa. É. Então, o homem ter mais ciúme nesse aspecto evolutivo Uhum. faz sentido. Porque a mãe tem certeza que o filho é dela. Sim. O pai não tem tanta certeza assim. É. Bom, hoje em dia, em época de reprodução humana assistida, Hoje barriga de aluguel, já não pode hoje falar tem tanto até assim. 23andMe, né? Você consegue fazer o seu genoma, você consegue... Não, eu tô dizendo porque essa expressão em latim, ela quer dizer que a mãe, aquela que pariu o filho, é sempre a mãe. A mãe é sempre certa. Mas, em termos de reprodução humana assistida, não necessariamente aquela que está gestando é a mãe da criança. Pode porque ser o óvulo doado, pode ser barriga de aluguel. uma barriga de aluguel, enfim. Não, o óvulo doado aí vai ser dela, né? Ela que vai criar. Tá? Doou o óvulo pra ela Assim, ela mas eu tô gestar. falando- Mas tô dizendo, a barriga de aluguel, né? Ela não vai... Não existe bem barriga de aluguel no Brasil, é uma barriga voluntária, né? A gente fala barriga de aluguel porque Teve a novela. foi o termo da novela que ficou cunhado Cláudia... Como é que era o nome da atriz? Cláudia Abreu, não? Cláudia Abreu. E Cássia Kiss. Isso. Vocês lembram Aguenta coração. Você lembra de barriga de aluguel? Pô, a gente tá velho demais, hein? Cara, eu lembro, é barriga de isso? aluguel, bebê a bordo, que rei sou eu. Que Foram era... na sequência? Não, era as que eu assisti. Ah, tá. E Perigosas Peruas, eu gostava Ou de a Perigosas Peruas. abertura de barriga de aluguel era a coisa mais linda, porque fazia um negócio com os planetas, né? Aí era tipo assim. Você lembra? Não. Não? Que isso, é linda a Eu abertura. lembro que Era a barriga mostrava, ia tipo, uma luz crescendo. nascendo assim, ó. E aí fazia um jogo de imagens de que
a mulher estava dando à luz ali a um universo, sabe? Nossa, era lindo. As novelas antigamente eram foda, né? Agora, pessoa é ciumenta patológica. O que fazer, então? Pois é. Olha, a gente tem evidência de que terapia comportamental ajuda muito. Agora, é importante ter uma ajuda do psiquiatra e do psicólogo para saber o diagnóstico disso. Por exemplo, se é a pessoa que tem esse ciúme patológico, por exemplo, borderline, Termina com ela. não, vamos supor que as pessoas querem ficar juntas. Botei a Eu sou dica mais nele. prática. Mas, Ainda bem que eu não sou psicóloga, não é mesmo? mas o que acontece? Existe um tipo de terapia chamada DBT, que ajuda muito na questão emocional do borderline. Porque, perceba que é só com um diagnóstico correto que você vai saber qual que é o elemento central. Será que o problema central é a obsessão? Porque o toque vai ter a questão da obsessão. Uhum. Só que, no caso do borderline, ou seja, a questão vai ser da gestão emocional. A instabilidade emocional, a explosão. Então, por exemplo, o cara que tem um ciúme obsessivo e tem uma explosão emocional, inclusive muita gente fantasia, né, acha bonito, a mulher que destrói o carro do cara. Nossa, não. Você já viu as pessoas falando na internet, compartilham, falam, bem feito, pra ele aprender. Igual aquela que viralizou, que foi pegou o cara... Não, o cara pegou a mulher saindo do motel com o outro e destruiu o carro do outro. Pois é, e quando o cara faz isso, a mulher faz isso, é grande a chance de ter borderline, porque não é só o ciúme. Perde o controle, tem um rompante aí de explosão emocional. E as pessoas colocam, né, como você bem falou, como o herói, né? Fala assim, bem feito, isso mesmo, tem que quebrar mesmo, quem mandou trair e tal. Só que não, gente, não, pelo amor de Deus. Que arranca o pênis do cara. Já teve caso, Arranca o pênis do cara e o pessoal acha razoável. Gente, não é razoável. Pelo amor de Deus. É desproporcional isso, gente. Não, pelo amor de Deus. E eu não tô dizendo que a traição é justificada, não. Cada um sabe de si. Então, agora, achar que arrancar amputar uma pessoa é proporcional à traição? Claro que não. Claro que não. Aliás, vingança de traição é uma coisa muito ridícula, né? Eu não entendo. Convenhamos. Porque assim, se era o acordo do casal ser monogâmico, não trair ali, enfim, e houve a traição, ou termina, ou, sei lá, faz terapia de casal e vê uma forma de reconstruir isso daí, ver onde que esse vínculo se quebrou e tal. Agora, fazer vingança de coisa de filme de adolescente, sabe? Quebrar carro que às vezes a pessoa já nem tem relacionamento mais, tá terminado. E não aceita, né? Não aceita e fica perseguindo o novo namorado e a nova namorada. O que tem a ver, cara? Acontece. O que essa pessoa tem a ver com isso? Sim, às vezes a pessoa tá tão obsessiva ali que enquanto ela não degolar o outro e colocar a cabeça exposta em praça pública, ela não sossega, né? E, infelizmente, o que a gente vê em casos de violência doméstica, né, começam com o ciúme que tem aquela aparência fofinha, de zelo, de bonitinho e tudo, e ele vai escalando em proporções de chegar até no feminicídio. Né? Que aí o cara começa a dar as crises de ciúme. Tô falando o cara aqui porque a maioria das situações de violência doméstica são do homem com relação à mulher, mas existe o contrário também, né? Da mulher com relação ao homem. E o homem mais forte, né? Vamos concordar com o homem mais forte. No quesito força, né? O homem é mais forte, então a gente vê esses casos muito mais frequentes, porque ele vai usar da força. Então, a gente pode até depois fazer um podcast sobre isso, sobre a questão jurídica mesmo, né, que a gente vê aqui com tantas mulheres que passam pela violência doméstica, como que foi essa jornada, porque ela não começa de uma hora para outra já com um empurrão, não, ela começa proibindo a roupa que vai sair. Proibindo a roupa, começa com o ciúme, né? Por isso que eu digo, o ciúme ele não é positivo em nada, sabe? Então, começa ali proibindo a roupa, retirando todo o círculo de amigos que a pessoa tem, que ela começa a ficar isolada. É um elemento essencial pra gente perceber que existe essa dependência emocional, esse ciúme obsessivo. Se todos os seus amigos são apenas amigos do sua namorada, do seu namorado, tem coisa errada. Tem alguma coisa errada, com certeza. Se o seu círculo de amigos... Eu até acho natural, por exemplo, surgirem mais amizades de casal do casal. Pensar aí, tem um casal, pô, passeio de casal é uma coisa normal. Agora, se todos os seus amigos e amigas
são apenas do outro lado, Aham. tem uma coisa errada aí. Sim, sim. Porque isso é uma forma de controle. Porque, né, aquela pessoa que é ciumenta começa a colocar defeitos nos seus amigos, nas suas amigas, e vai cortando todos os seus vínculos, ao ponto de todos os seus vínculos serem só daquela pessoa, né? Só pegando um gancho aí nisso que você falou, das amizades, uma coisa que a gente sempre prezou no nosso relacionamento é de termos amizades separadas também. A gente tem as nossas amizades em comum, mas eu tenho os meus amigos, você tem os seus amigos também, que a gente faz programas em separado também. Eu acho isso extremamente saudável e a gente tem que se vigiar com relação a isso. Vigiar por quê? Muitas vezes o casal que está há muito tempo junto fica saindo só com o casal, amigos em comum, e a gente não pode esquecer dos amigos que são nossos amigos individuais ali, que muitas vezes a gente conheceu antes do relacionamento, né? Não, e tem pra ser, por exemplo, os programas. Vou dar um exemplo que eu vou fazer esses dias aí, ó. Nem comuniquei com você ainda. Não tem Vou problema, não comentar aqui ao precisa vivo. comunicar, não. Mas, por exemplo, lançou o filme novo do Deadpool. Não assisti. Filme de herói do Deadpool e do Wolverine. Uhum, E é um filme que eu sei que você não quer ver. uhum. Que é um filme violento, de violência gratuita de ação. Não, eu tô passando, Que você já valeu. comentou que você já não gosta. Não. Vou chamar o Carlão e o meu primo Daniel, espero que eles não tenham assistido ainda, pra poder ver comigo. Sim. Pô, eu não vou te forçar a ir num negócio que você não quer ir. Que são amigos seus que são do seu círculo, né? Que eu gosto muito deles, a gente sai junto também, mas assim, você tem papos que são só com eles também. Claro, e que, isso não tem e que que ser são um problema, não. saudáveis, é lógico, né? Quando eu saio com meus amigos também, a gente quer falar besteira, a gente quer ter aquele momento só, né, de mulheres e tudo. E, nossa, uma coisa que eu detesto é aquele tipo de amiga que sempre tem que estar com o namorado ou com o marido juntos. Nossa, assim, E perfil de casal. nossa, perfil de casal, socorro. Meu Deus do céu. A gente tem um perfil de casal, que é o Delis Lacast. Ah, mas aí é diferente, é. É Ó, diferente. nada contra quem tem perfil de casal. Ah, não, quer gente, dizer, vai de como eu tenho conta assim. É perfeito. sabe o que que é foda do perfil eu de não, casal? eu não mando mensagem, porque eu nunca sei quem vai A responder. gente nunca sabe. Eu tenho uma amiga que tem perfil de casal e às vezes ela comenta alguma coisa não nas sei minhas quem tá postagens. Ah, eu não sei se é ela ou seu marido. Eu já me incomodo com pessoas que no WhatsApp a foto é de casal, porque eu nunca sei quem que é. Nunca sei quem que é, enfim, foto de casal. Não, a foto é de boas. Não, porque às vezes a pessoa não coloca. Por exemplo, eu tenho alunos que estão no grupo de alunos lá do WhatsApp. Aham. E não tá com o nome descrito. E tá foto de casal. Aí é foda. Eu É. nunca sei quem que é aquilo. Enfim, aí tem a foto de casal, eu tenho preferido às vezes foto de pet. Foto de pet tá de boas. Enfim, então, essa questão do perfil de casal, eu até entendo algumas pessoas terem, Uhum. que eu acho nem é questão de ciúme, não. É porque um deles é analfabeto digital. E é uma forma de. Ah, não existe isso não. Hoje em dia, para. Eu acho que é uma forma de controle. Você acha de controle? Ah, eu acho. Aliás, mesmo quem não tem perfil de casal, mas tem um perfil individual ali. Se o seu namorado, a sua namorada fica fuçando o seu perfil, pegando o seu celular escondido e olhando ali, tem gente que tem esse papo assim de, eu não tenho que ter segredos com o meu namorado, meu cônjuge, eu dou meu celular na mão dele para ele fuçar. Pô, eu acho isso extremamente tóxico, sabe? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Eu não tenho sua senha, você não tem as minhas e assim, nem quero ter, né? E pra quê? Por que tem que fuçar lá pra ver o que o outro tá falando? Isso é síndrome de Otelo, né? Porque já muito esquisito. tá uma questão imaginária. Às vezes não tem o menor motivo, e ainda que tivesse, não é nada saudável, né, fazer isso. Então, veja que para chegar, né, no ponto de uma violência doméstica, isso são formas de violência também. Isso é uma violência psicológica, né? Isso é uma forma de estar cerceando as liberdades da pessoa. Isso vai tomando uma crescente, uma proporção que tem até uma imagem famosa que circula na internet, que é o iceberg da violência doméstica, né? Começa ali com os insultos e tudo, aí vai pro empurrão. E vai né? normalizando. E vai normalizando. E se você pegar ali na base, começa no ciúme. E pode chegar até no feminicídio. Então, assim, pessoal, se você tem um relacionamento que tem esse ciúme disfuncional, sabe? O Roberto vai falar assim, trate isso. Eu falo assim, cai fora. Eu sou mais prática. Não, que eu acho que depende muito do cair fora. Eu acho que tem muito a ver também com o quanto que a pessoa tá se movendo pra poder lidar com isso. Por exemplo, às vezes a pessoa tá num relacionamento que já tem filho pequeno, eles se gostam, a pessoa que é ciumenta quer mudar e tá propensa a mudar.
Uhum. Agora, você entrou no relacionamento. Pô, tá 2 meses esse negócio, já começou? Não sei se vale a pena você ficar com essa pessoa, não. Larga. Eu acho que é melhor largar mesmo. Ué. Então, pra mais dicas de relacionamento, você pode seguir a Valerinha. Ela dá dicas muito rápidas. Minha dica é larga. Sempre. Porque, na boa, gente, relacionamento é pra construir junto. Se o relacionamento te traz estresse, não, gente, não faz sentido, não. Não faz sentido. Não faz sentido. E já existem os problemas de cotidiano do Da casal própria convivência. que já vão surgir. Aí você ficar criando pulga atrás da orelha e tornar a vida daquela pessoa um inferno e a sua própria também. Já basta. Porque eu acho que o ciumento também deve sofrer. Já basta o fato de um ser mais organizado e outro ser mais bagunceiro. Isso aí já é suficiente já para as pessoas terem a convivência delas no dia a dia. Sim. Não precisa de criar mais problema. Não. Não, e o que é pior? A pessoa tá cheia de preocupação séria, envolvendo saúde, envolvendo dinheiro, preocupações sérias da vida adulta. Aí, do nada, vem... mas... Tá preocupado com a coleguinha de trabalho lá, que, eu sou colega de trabalho, não gosto dela. Às vezes tem só um ranço da pessoa. Essa colega de trabalho nunca fez nada, não tem motivo nenhum. E assim, se a colega de trabalho, no caso aqui, no exemplo que eu tô dando, ela estiver sendo inconveniente, quem tem que cortar é o seu namorado ou a sua namorada ali, seu cônjuge. É ele que convive com aquela pessoa. Claro. Não é você que tem que fazer barraco, não é você que tem que proibir e obrigar a cortar o vínculo e tudo mais. Não, a pessoa que tem que saber, tá sendo inconveniente aqui, opa, eu sou comprometido, eu sou comprometida. Enfim, né? Se for uma relação monogâmica. Isso aí, Valerinha. E aí, você acha que eu sou bem radical, né? Eu achei que ia ser muito direto ao ponto. Você achou? Eu acredito que as pessoas podem ter uma vida melhor, apesar do ciúme. Só que pra mim tem muita questão de custo-benefício. Pô, você tá conhecendo a pessoa agora. A pessoa já mostrou um monte de vícios. Larga. Pô, não faz sentido insistir nisso, não. Larga. Não faz sentido, não. Ela pode ser gata igual a Valerinha. Pô, mas não vai ser suficiente, não. Pior que ela é gata demais, hein? Nossa senhora. Bom, eu podia até ser ciumenta, então. Pode ser ciumenta. Mas não sou. Mas não vai ser. Sou de boas. É boazinha e ainda joga Mario Kart comigo toda noite ainda. É verdade. Bom, e agora nós desbloqueamos as pistas. Pois agora, cara, a Nintendo... Hoje nós vamos ter mais uma partida e eu vou ganhar de você. É quem joga Nintendo Switch. E a Nintendo me forçou a fazer o serviço lá de assinatura lá, online. E aí desbloqueava as pistas novas do Mario Kart. Roma, Londres. Bom, estaremos lá hoje no Mario Kart. Você joga Mario Kart? Comente aí se você gosta de jogar. E aí, se você acha que ficou algo de fora do nosso podcast de hoje, deixa nos comentários. Valeu demais pela sua participação. Sugira temas. Sugira temas. E toda quarta-feira, 19 horas, o episódio novo. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal.